podcast, né, gente? Começou! Olha só, estamos começando o começo do podcast. É sempre com autotune. Pam, pam, pararam, pam, pararam, pam, 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 param, pam, param. Hoje nós falaremos longamente sobre um assunto que eu amo muito e que move a minha vida. E eu vou dizer por que esse assunto move a minha vida, cara. Hoje em dia, na verdade, eu sempre fui uma pessoa ocupada, mas ocupado que nem qualquer pessoa que trabalha, qualquer pessoa da minha idade que trampa, tem lá a sua ocupação. Mas assim, atualmente eu estou mais ocupado do que é saudável ser, porque meu trabalho principal é a Fresno, mas ao mesmo tempo eu faço coisas além da Fresno, como por exemplo, produzir discos de outras pessoas e ter um estúdio. E é normal isso, cara, porque a nossa geração será a geração que não faz uma coisa só. Então, os especialistas das gerações anteriores, eles ainda vão continuar sendo necessários, mas os generalistas, eu imagino que eles serão, como eu poderia dizer, mais necessários nessa nossa nova geração das pessoas. Bom, isso é um chute, completamente um chute. E isso é muito bom, cara, porque eu sou uma pessoa que sou absolutamente incapaz de me dedicar a uma mesma coisa por muito tempo. Mas tu é músico há 20, 30 anos. Sim, mas mesmo na música eu sou uma pessoa que... Como eu poderia dizer? Uma pessoa que, mesmo dentro da música, eu fico easily bored, tá ligado? Eu fico facilmente entediado com as coisas. E é isso que me faz sempre buscar coisas novas. Eu não consigo me imaginar fazendo a mesma coisa sempre. Mas sabe qual foi uma constante da minha vida? É o videogame. A minha geração, das pessoas de seus 30 e poucos anos, pegaram a evolução dos videogames, vamos lá, do Atari ou do Master System ou do Nintendo 8 bits, até o que a gente está vendo hoje, que é uma verdadeira loucura. Uma pessoa que nasceu agora, como por exemplo a Sky, ela já vai pegar o videogame extremamente realista. E claro que existe uma resistência, de certa forma, e existem pessoas que fazem os videogames ainda com aquela cara antiga. Se tu for pegar um jogo como, por exemplo, o sucesso estrondoso daquele bom e velho Angry Birds. O Angry Birds é um jogo que poderia ser no Mega Drive, é um jogo que poderia ser do Master System, porque é um jogo de uma mecânica muito simples, embora ele tenha um gráfico foda e pá, mas ele é um jogo de mecânica simples. Então, assim, a mecânica de jogos simples, ela vai permanecer, mas a Sky já tá pegando essa coisa de jogos como, por exemplo, jogar PlayStation VR, tá ligado? Mas a minha geração pegou os jogos que são puramente diversão, e quando não existia o gráfico para te ajudar a trazer a imersão. Então a imersão, tu tinha que usar a imaginação. Procurem no YouTube um jogo chamado Futebol pro Atari. O futebol do Atari, os caras não eram capazes nem de fazer um campo verde. O campo do futebol do Atari é bege. É tipo de várzea. E os jogadores são vistos numa visão de cima. E nessa visão de cima são apenas quadrados, cara. Os jogadores são quadrados. No Master System ainda era muito difícil tu fazer um jogo de futebol decente, porque o videogame não tinha memória o suficiente para fazer 22 pessoas se mexerem.
Eu imagino que o futebol no videogame começou a virar uma coisa mais ou menos séria no Super NES, que já tem ótimos jogos como o International Superstar Soccer e pá. Esse meu devaneio veio pelo seguinte: a única constante na minha vida é o videogame. Eu jogo jogos de todas as gerações, e como eu vinha falando no começo, poucas vezes na minha vida eu estive tão ocupado. E eu não reclamo disso, porque eu estou podendo ser ocupado. O cara que me perguntou sobre realidade simulada, sim, é lá que a gente vai chegar, mas calma. Eu tô muito ocupado, mas eu não vou reclamar disso, cara, porque eu tô ocupado com coisas que eu adoro fazer, que é produzir o disco dos outros, produzir minhas próprias coisas. Inclusive, ontem teve uma gravação aqui em casa com os Barbatuques e com o Alok e com uma dupla de rap gringa chamada Foreign. E tipo assim, eu não reclamo de nada porque foi muito massa. Mas vamos lá. O videogame é constante na minha vida. É tão constante que nessa minha fase hiper mega ocupada, eu tô tendo aproximadamente, no máximo dos máximos, uma meia hora de lazer. Meia hora de lazer por dia, ou menos. Teve dias que não deu pra ter lazer, porque quando acabava o meu dia eu tinha que botar a Sky pra dormir. Quando eu botava a Sky pra dormir, eu já estava dormindo e ia direto pra cama. Então não rolou lazer. Lazer tipo assim, ok, agora eu vou fazer vários nada. Não rolou, cara. E hoje, quinta-feira, é o meu dia de gravar podcast. É uma manhã que eu tenho quase sempre livre. Aí o que eu fiz? Eu fui lá embaixo na minha garagem, onde eu instalei um Raspberry, que é um computadorzinho do tamanho de um celular, com todos os emuladores de todos os videogames até o PlayStation 1, e eu estou dedicando a minha vida do meu tempo livre a zerar a porra do Super Mario World. Zerar Super Mario World. Tipo assim, quando eu era criança, eu tava falando com a Karen, a nossa relação com o videogame era realmente de uma diversão absoluta. E por ser uma diversão absoluta, a gente não, pelo menos assim, a gente via nas revistas de videogames, porque existiam revistas de videogames, a gente via nas revistas de videogames umas coisas, os caras que zeravam Super Mario em sei lá quantos minutos, que eram, sei lá, os atletas de videogame da época, os louzeiros da época. Só que ainda era uma coisa... Ainda era pra gente uma coisa muito distante. A gente só queria se divertir. A gente tinha uma tarde livre e ficava lá jogando Super Mario, revezando até zerar, tá ligado? No entanto, hoje em dia a gente já tem aquela mentalidade, não, vou zerar essa porra, porque quando eu era criança eu era meio burro, não sabia ler os bagulho em inglês. E eu também, enfim, ficava mais focado em jogar. Agora, velhão, eu tô querendo zerar na seriedade, esporte, só como se fosse um esporte, o Super Mario. Um cara que é meu amigo, que chama-se Vavo, ele já zerava 96 fases há muito tempo, cara. E aí agora eu estou jogando, porque assim, hoje em dia, por causa do podcast, eu acabo, vamos lá, filosofando demais, assim, na verdade pensando de uma maneira lombrosa para poder... como eu poderia dizer, para poder tirar dessas coisas mundanas da vida a filosofia e a reflexão legal. E uma coisa que eu não fazia quando era criança era me imaginar na realidade do Mario. Não o Mario tecladista da Fresno. O Mario, tá ligado? O Mario do Super Mario World. Porque se o Super Mario fosse um jogo de 2018, ele provavelmente seria em primeira pessoa ou em terceira pessoa, como se fosse um GTA, e isso dá uma imersão. No entanto, imaginem vocês se colocarem no lugar do Mario. Mano, é esse pequeno exercício de pensamento. É enlouquecedor. Imagine lá, tem uma princesa que tu nem pega ela, né? Porque até onde eu sei o Mario não namora a princesa, ele é devoto daquela princesa. Aí ela é sequestrada por uma espécie de crocodilo com tartaruga gigante, muito malvado, que cospe fogo. Tu consegue imaginar uma pessoa cuspindo fogo em cima de ti, assim, ó, fogo, bolas de fogo que te causariam queimaduras de 17º grau. Que merda de inimigo, tá? Mas até chegar nesse inimigo,
tu vai estar num mundo lindo, no entanto, absolutamente assustador, onde tudo tem um sorrisinho. Tipo assim, tem um abajur nesse mundo, ele tem um sorrisinho. Tem uma panela, ele tem um sorrisinho. Inclusive, o fogo que as pessoas cospem em ti e o fogo de lava que sai para te queimar, ele tem um sorrisinho. Ou seja, ressignificando totalmente a linguagem do sorriso, que é uma coisa amigável. Na verdade, o sorriso vira uma coisa completamente inóspita, como é que não é a palavra? Hostil. Os teus inimigos, como por exemplo, um cara que fica voando em cima de uma nuvem, ele fica te jogando machados e ele está sorrindo. E tu tem que passar por todas essas fases com pessoas atentando contra a tua vida, jogando machado e jogando fogo. Isso quando a gente não está falando de balas de canhão do tamanho de um Fusca. Tu tem que atravessar tudo isso. Agora, mas assim, ó, eu peço assim, ó, se coloquem no lugar. É que a gente vê o Mario de lado, porque ele é um jogo 2D de plataforma. Então sejam o Mario. Em primeiro lugar, tu é um cara de seus 40 e tantos anos, né? O Mario, eu imagino que seja um tiozinho. 50 anos, talvez. Claramente um cara gordo, né, mano? Não é um atleta de crossfit, tá ligado? Ou pode ser um atleta de crossfit. No entanto, um atleta de crossfit que está acima do peso e com uma idade já avançada. E que provavelmente não pratica muitos esportes. Porque tudo que tu sabe fazer tu manja de cano. Então, meu, tu tá lá com aquele corpo que tu tem e, meu, começa a jogar coisas em ti e tu tem que avançar sem saber quando aquela fase vai acabar. E ao final de cada fase, quando tem ainda um jogador de futebol americano completamente assassino, psicopata, te jogando bolas de futebol americano e correndo para te derrubar, ou flores que cospem bolas quentes que te queimam. Cara, isso é muito absurdo. Não tem princesa que me faria, cara, não, talvez teria, sei lá, se o Mario sequestrasse a Sky, talvez, se o Copa sequestrasse a Sky, talvez não, eu com certeza iria enfrentar todos esses inimigos, mas com certeza eu ia morrer, cara, ia ser muita treta, e coisas que no Super Mario a gente leva como uma coisa garantida, que no entanto não é nem um pouco garantido. Em primeiro lugar, cara, para tirar as coisas de dentro de caixas, tu tem que pular e bater com a cabeça nelas. Tipo assim, com a cabeça, com o cucuruto. E às vezes essas coisas nas quais tu bate com a cabeça, elas são de pedra. Elas são de pedra, ou seja, tu fica dando cabeçada nas pedras para ver o que tem dentro. Que pode ser um cogumelo que vai te fazer ficar grande, ou um cogumelo que vai te dar uma vida extra, o que é ótimo, ou uma pena que vai te fazer voar, uma estrela que vai te deixar invencível, ou uma flor que vai te deixar na forma Super Mario, que é bem inútil no Super Mario World, tá ligado? Então, tu tem que ter muita convicção para ficar dando de cabeça na pedra, sem saber o que essa pedra vai te dar, e várias vezes essa pedra não é nada. E conforme tu vai avançando no jogo, existem pedras que são invisíveis, que tu simplesmente pula e dá de cabeça numa pedra que nem estava lá. Ou seja, o Mario é um cara muito foda, mano. Ele é o cara mais maior que as muralhas que existe. Agora a Space Girl falou um bagulho que é verdade, cara. Se você olhar de perto, isso é verdade, eu já tinha visto no BuzzFeed. Se você olhar de perto, você vai ver que o Mario dá um soquinho na pedra. Ele pula, mas ele dá tipo um shoryuken na pedra. E isto é verdade. Eu tinha esquecido disso, tá? No entanto, dar um soco numa pedra é igualmente ruim, é tão ruim ou pior do que dar de cabeça numa pedra. Então, tu vai lá dar soco em pedras sem saber o que essa pedra vai te dar em troca. E às vezes ela te dá uma escada, só que ela não te dá uma escada, ela te dá uma flor gigante que é uma escada. Agora imaginem vocês subindo numa flor gigante, cara, escalando uma flor gigante, sem saber onde essa flor vai te levar. Imaginem vocês entrando por canos sujos, escrotos, que vocês não sabem aonde esses canos vão levar vocês. Tu simplesmente vai. O Mario é um vencedor da vida. O Mario é o cara mais
cabuloso que pode existir, mano. E uma das coisas mais prazerosas de se jogar Mario é quando tu bate numa caixa daquelas e tu se depara com o Yoshi, que é uma espécie de dinossauro super obediente, super poderoso, super bobão, no qual tu pode montar em cima, e aí aqueles inimigos que estavam te jogando coisas, eles simplesmente são engolidos pelo Yoshi. O Yoshi come esses inimigos como quem come um amendoim torrado no cinema. Cara, isso é muito foda. Isso é muito foda. E, assim, imagine só, tu tá subindo num dinossauro e comendo os teus inimigos. No entanto, quando ele encosta em alguém, ele simplesmente te abandona e sai correndo. E a expressão que o Yoshi faz quando sai correndo dá muita pena. E ele mostra que ele é apenas um animal praticamente irracional, tá ligado? Que tá sendo meio ali escravizado pelo Mario. Tipo assim, ó, come essas paradas aí, mano. Come essas paradas aí, cara. Então, meu amigo, que vida é a vida do Mario? E tudo só piora. Atualmente eu tô zerando Super Mario World e eu tô indo devagarzinho porque todas as fases que tem 2 saídas, eu quero fazer as 2 saídas da fase, que são as fases que te levam para as partes secretas de cada mundo. Então eu avancei, sei lá, umas 30 fases só até agora. E as fases secretas, elas são muita treta. Porque nas fases secretas, como eu poderia dizer, tem alguns tijolos que ainda não estão lá, porque tu tem que pisar em botões que se encontram ao longo do jogo, que vão fazer esses tijolos aparecerem. Ou seja, quando tu entra numa fase secreta antes da hora, ela tá, tipo, basicamente impossível de se passar. É muita treta. É muita treta. E tipo assim, então tem esses mundos secretos do Super Mario, aos quais eu não dava muita atenção na época que eu jogava quando era mais moleque. E que hoje eu fico simplesmente abismado com a impossibilidade de passar nessas fases, cara. Tipo, eu tô meio assim, completamente abismado. Eu tava jogando muito Overwatch, que é um jogo modernoso, online, de matar as pessoas. E eu também estava jogando muito Cuphead, que é um jogo platafórmico que lembra os videogames de 16 e 8 bits. Mas que, no entanto, é um jogo modernoso também, apesar de eu homenagear os desenhos animados muito, muito antigos, assim. No entanto, o Super Mario, cara, ele tem um negócio que ele estabeleceu as bases do que se chama o jogo de plataforma definitivo. Assim como Star Wars estabeleceu a base do filme de ficção e da grande franquia de ficção através da jornada do herói, o Super Mario, ele estabeleceu as bases do grande, bom e velho jogo de plataforma. Todos os jogos de plataforma que tu foi jogar depois, tipo Donkey Kong Country, que é maravilhoso, tem um puta de um gráfico pra Super NES, aquele gráfico é avançadíssimo. Assim, o Super Mario é a planta baixa, é o blueprint, a base da porra toda, é a bíblia do videogame, principalmente no Super Mario World, que já seria... O Super Mario World é o 4º ou 5º Super Mario que fizeram, porque na plataforma antiga, que era o Nintendo de 8 bits, que é um puta videogame ruim, tá ligado? É um videogame que aqui no Brasil ele chegou meio junto com o Master System. O Master System já tinha uma paleta de cores ótimas, e a paleta de cores do Nintendo 8 bits sempre me irritou, porque todos os jogos eram meio bege, marrom, roxo, umas puta cor horrível que não me dava vontade de jogar. Prosseguindo. Quando chegou aqui no Brasil os primeiros Super Marios, eu nunca levava eles muito a sério. Eu passei a levar o Super Mario a sério com o lançamento do Super Nintendo, que era um videogame revolucionário para a época. 1990 era o ano, isso faz quase 30 anos. No Super Nintendo eles vão fazer um Super Mario cabuloso agora. E fizeram Super Mario World, mano, que é um jogo que dá pra salvar. É um jogo que tem 96 fases. É um jogo que tem muita coisa secreta. Meu, parem tudo que vocês estão fazendo agora. Olha só, um cara me falou um bagulho que é verdade. O Akira Maeda falou que assim, Super Mario World é o 10º Mario. Então, muito obrigado pela curiosidade.
eu desconfio que não seja. Porque se a gente for lembrar, assim, se a gente for ir lá atrás, eu não quero dar aula de história pra ninguém, mas o Mario nada mais era do que um coadjuvante de um jogo ainda mais antigo sobre... que era o jogo Donkey Kong, que é um jogo exatamente igual ao Detona Ralph. É um macaco, um gorila, uma espécie de King Kong, que fica lá em cima de um prédio jogando coisa pra baixo e com a princesa Peach sequestrada, e tu é apenas um minúsculo encanador que tem que subir esse prédio que esse macacão tá lá em cima tacando terror e salvar essa princesa. Ou seja, o Mario começou de baixo, porque ele era o herói de um jogo cujo nome era dado em homenagem ao vilão, que é o Donkey Kong. Isso é muito absurdo, cara. Isso é muito absurdo. O herói do jogo Donkey Kong é o Mario. Então eles perceberam, vamos fazer um spin-off, desse Donkey Kong e transformar o Mario em herói. Mas pra mim, o Mario virou um golaço mesmo. O Mario é um golaço mesmo na hora que vira Super Mario World. Tem pessoas que são conservadoras e vão dizer que o Super Mario 3 é que é foda, ou que os Marios Odyssey e os Marios modernos são fodas, mas o grande Mario, meus amigos, o grande Mario pra mim, Super Mario World. E esse Nintendo 8 bits do qual eu falo, ele no Brasil ele chegou com outros nomes, né? Porque o Brasil nos anos 80 era uma terra sem lei, onde tudo basicamente era pirata. E aqui tinha um videogame chamado Dynavision, que basicamente é um Nintendo pirata, mano. Desculpa aí. Tinha um videogame da Gradiente também. Não tinha? Não, acho que o Dynavision era da Gradiente. Era uma plataforma de Nintendo onde rodava um monte de jogo de Nintendo, mas o videogame era de outra marca. Eu não sei o quão legalize era isso. Inclusive nos fóruns de colecionadores de videogame, as pessoas pagam muito por Dynavision, as pessoas pagam muito por CCE, que era o Atari falsificado do Brasil. Mas enfim, nos anos 90, com a abertura econômica, chegou de fato os Nintendo e as coisas. E aí, mano, o bicho pegou. Eu já estou há 22 minutos falando sobre como é difícil ser o Super Mario, como este cara é um guerreiro e um exemplo para a humanidade. Um exemplo para a humanidade. Um cara que é fiel a uma princesa e enfrenta todos os inimigos possíveis e imagináveis para salvar essa princesa, que, se bobear, sendo ela uma princesa, é muito difícil que ela seja gente fina. Porque a princesa, ela nunca foi exposta ao mundo real. Inclusive, se ela fosse só uma mina playba, rica, ela já não seria exposta ao mundo real. Ela seria uma mina que vai numa creche playba, que só cola em lugar playba. Ela não ia ter noção do mundo real. Ela ia ter noção do mundo real quando ela fosse para o mercado de trabalho, ao final da sua adolescência. E aí ela vê que o mundo é uma treta, ou ela ia se compadecer e se transformar numa pessoa normal, ou ela ia ser uma playba preconceituosa. Então, assim, provavelmente a princesa Peach, cara, ela era uma pessoa completamente alienada, que estava lá num castelo e que foi sequestrada. Mas eu não vou aqui tecer um julgamento sobre uma pessoa que eu não conheço. Por mais que a internet sirva absolutamente para isso. Porque as pessoas só ficam falando merda sobre as pessoas que elas não conhecem. Mas eu não vou fazer isso. Então eu vou dar o benefício da dúvida para a princesa Peach. Eu vou inclusive pesquisar bastante sobre a princesa Peach para desfazer na minha mente a imagem que todas as princesas têm, que são pessoas que não são más de coração, mas por elas viverem no alto de seus castelos, elas podem muito bem serem pessoas alienadas do resto do mundo, dificultando que elas sejam pessoas que exercitem sua empatia e que talvez usem o seu poder de princesa, de herdeira de um trono, para o bem da humanidade. Mas eu não vou tecer juízo de valor aqui. Tanto não vou tecer que eu resolvi dar um Googlezinho na princesa Peach, porque eu sei muito sobre o Mario, cara, não sei nada sobre a Peach, então agora sim. Com a rápida pesquisa de Google, duas teorias minhas se comprovam erradas. Como, por exemplo, ele era só fim da princesa Peach, mas, segundo o Wikipedia, que pelo menos este artigo ele é confiável porque ele é um artigo curado por gente, enfim, que tá ligada, não é aqueles artigos absurdos, a princesa Peach
ela é de fato a atual namorada do Super Mario. Isso já muda bastante a minha opinião em relação a ela. Por quê? Ela era certamente para casar com um prometido, uma pessoa de um outro reino. Ela é a princesa do reino dos cogumelos. Então, assim, se ela se apaixonou e de fato consumou uma relação com um encanador velho, mostra que, tipo assim, que não é um cara gato, né? O Super Mario não é um gatão pro padrão dos príncipes e princesas. Então isso já mostra que, cara, ela é uma pessoa, já melhorou bastante, cara, melhorou. Não que ela precise da minha opinião, mas assim, eu tinha um preconceito que está sendo desfeito aqui ao vivaço. Tão ao vivaço que, através dessa mesma pesquisa no Google, descobrimos fatos curiosos sobre a Princesa Peach. Seguinte, ela conquistou a 10ª posição na lista dos 10 maiores políticos de videogames da revista EGM, que é uma revista bombadíssima, americana ou inglesa, sei lá. E ela também apareceu na Forbes em 2008, na lista de personagens fictícios mais ricos da revista Forbes, que é a revista na qual meu amigo Marco Gomes apareceu também, com uma fortuna estimada em mais de $1 bilhão. O que dá para comprar com $1 bilhão? Muitas coisas, cara. Então, assim, Princesa Peach, você vai além. Você cumpre um papel além do papel esperado de uma princesa, o que faz com que eu deposite em você toda a minha admiração e eu assumo aqui que eu mudei de opinião em relação a você, porque simplesmente você é cabulosa demais, Princesa Peach. No entanto, eu não sei cabulosa o suficiente para que o Super Mario, então não sendo seu namorado, ultrapassasse toda essa sorte de desafios e, enfim, arriscasse sua vida inúmeras, centenas de milhares de vezes para te salvar. Mas vamos te dar, né, porra, você é foda, tá? E tem muitas pessoas aqui pedindo para que eu fale do Luigi, que no Super Mario World é um personagem tão secundário, mas tão secundário, que eles simplesmente fizeram com que o Luigi fosse um Mario de outra cor, tá ligado? De tanto que os caras cagam pro Luigi, eles fizeram ele, é um Mario com calça verde e blusa roxa. O que é um absurdo, porque o Luigi também tem as suas próprias características que fazem dele um personagem único. Mas é um personagem único com aquela vocação, um cara que nasceu para ser o coadjuvante da saga de Super Mario. No entanto, o mundo precisa de coadjuvantes, cara. Tem pessoas que são inclinadas a não tomar a frente das situações. Isso está longe de ser um defeito, porque o mundo, a vida, é uma máquina e precisa de todo tipo de peça e engrenagem. Então, o Luigi, por muito tempo, ele era basicamente o Player 2 do Super Mario, que é o irmão dele. Possivelmente um irmão mais novo, né? Porque, enfim... E o fato dele ser mais magrinho nos jogos depois do Super Mario World era uma vantagem, porque ele pulava mais alto, ele pousava mais devagar e, enfim, mas assim, no Super Mario ele é super coadjuvante. No entanto, em 2001 saiu um jogo pra, lembra daquele videogame? Eu não tenho esse videogame, eu tenho todos os videogames, mas eu não tenho o Nintendo GameCube. Nintendo GameCube, cara, é um videogame que meio que não deu muito certo, mas era um conceito muito foda, que ele tinha, os jogos eram em pequenos DVDs, e no Luigi's Mansion, não era esse jogo que teve para Nintendo GameCube, o Luigi era o principalzaço, era o fodão, mas não porque ele era o fodão, e sim porque o irmão dele, o Mario, estava em apuros. O Mario era a donzela em apuros. Então o Luigi mostrou aí uma hombridade sem fim para se transformar aí em um protagonista a fim de salvar o Mario num jogo que basicamente envolve mansões mal assombradas. Cara, a minha casa, onde eu moro, não é mal assombrada
E mesmo assim, quando eu tô sozinho, eu ouço uns barulhos e eu fico com medo do caralho. Eu fico com muito medo. Assim, sabe? Porra, a casa é grande, então, às vezes lá na garagem eu ouço um barulho e tipo, eu fico... Mano... Eu fico com medo, cara. Normal ter medo. Quem mora em casa tem medo às vezes, tá? Então, eu tava lá todo... Agora imagine uma casa que de fato é mal assombrada. Uma casa que comprovadamente tem fantasmas. Mesmo se eu fosse o Mario, que é um cara corajoso, a dar com um pau, eu me cagaria todo pra entrar numa casa mal assombrada, onde um fantasma pode tomar conta de mim e fazer com que eu pule de um precipício, onde um fantasma pode me afrontar com os piores problemas. Lembrando que fantasmas são espíritos que por aí vagam, espíritos de pessoas que podem ser boas ou más, mas são espíritos que ficaram presos entre os dois mundos. Por quê? Na teoria, quando uma pessoa morre, o fantasma dela, que seria a sua alma, o espírito dela vai para este mundo dos espíritos. No entanto, alguns espíritos perderam o busão para o mundo dos espíritos e ficaram por aqui vagando. Normalmente, pessoas que morreram sem saber que iam morrer, sabe? O cara que tomou uma pedrada na cabeça, plum! Ou o cara que ficou num calabouço esquecido e lá simplesmente morreu. Esses espíritos que morreram em situações zoadas, eles acabam virando fantasmas. E, mano, tu já é tu tá puto porque tu morreu, e tu tá mais puto ainda porque tu não tá indo pro mundo dos espíritos, que é um mundo onde tu vai se sentir bem. Então, tudo que tu quer fazer é descontar essa sua resposta, descontar essa tua revolta em relação ao mundo que foi tão cruel contigo, assustando as pessoas. Entendeu? Agora imagine uma casa cheia de fantasmas, mal intencionados, cara. É muita filha da putagem. É muita filha da putagem. E tu vai lá e põe um Mario que tá lá querendo salvar uma princesa pra entrar numa casa dessas cheia de fantasmas. Uma casa que tem umas portas que dão nos cantos. Mano, eu juro, eu enfrentaria inimigos que cospem fogo, mas não me venha com casa mal assombrada. Puta que pariu. Cara, o ser humano tem medo do escuro desde que ele é humano. Por isso que o ser humano dorme de noite, porque assim, cara, eu prefiro não ficar olhando o que está acontecendo aqui nessa floresta. Porque se eu ficar olhando, eu vou ver coisas que eu não vou identificar, que podem ser simplesmente um grilo, um vagalume, mas eu não vou ir até lá identificar. Então o ser humano, ele se caga pro escuro. O nosso olho vê no escuro muito mal. Então a gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem medo do que a gente não vê. Então a gente vai lá, putz, eu vou entrar aqui nessa caverninha, vou me enrolar num cobertor e vou dormir, pois estou cagando-me nas calças de medo. Então imagina, cara, entrar em mansões mal assombradas, que tu nem sabe onde fica a saída. E eu já joguei algumas mansões mal assombradas aqui do Super Mario, e que medo que dá, que medo que dá. E para quem já estudou e quem está familiarizado com a jornada do herói, cara, a jornada do herói no Super Mario é tão completa que ela acontece inúmeras vezes. E um detalhe da jornada do herói que as pessoas não prestam atenção é o seguinte: depois que tu salva a princesa, depois que a donzela é salva, não basta, porque assim, supondo que tu entrou num mundo de perigos infinitos e aí finalmente salvou a princesa, tipo assim, tu ainda tem todo o caminho de volta. Eu entrei num mundo infestado de seres sorridentes, desgraçados, querendo me matar. Peguei a princesa indefesa e agora eu vou ter que voltar para a minha casa com ela nas costas. Ou seja, o herói vai levar a princesa donzela nas costas durante todo esse caminho, enfrentando todos os inimigos que ele deixou para trás. A maioria muito puto. Isso acontece também no Resident Evil. Saca quando tu termina Resident Evil, mano? Tu continua no meio de uma cidade cheia de zumbi, mano. Não tem escapatória. E, inclusive, eu gostaria que você prestasse atenção nesta música.
tinha uns 9 anos, tava jogando Mario, e essa música, ela me traz uma felicidade tão grande, não apenas por ser a música do final do Super Mario, por trazer uma notícia boa, e sim porque ela é um foxtrot, ela é como é que aquelas musiquinhas que toca em barzinho, que eu esqueci o nome, que é o estilo difícil de piano mais impossível do mundo. É muito maravilhoso. Isso, cara, é música de verdade e isso me deixa muito feliz. Tipo assim, ela passa emoções do tipo assim, olha aqui, Mario, você quase morreu muitas vezes, você salvou a princesa e agora tu tá aí numa boa, cara. Voltando num mundo infestado de pessoas querendo te matar com todas as ganas possíveis. E olha só como ela acontece em diversas roupagens diferentes. Olha, agora virou tipo, mano... Puta, é uma emoção muito de verdade isso. É a grande emoção da humanidade. Enfim, eu tive que pausar porque tocaram a campainha, mas esse sentimento dessa música é um sentimento de, ok, eu completei, mas ainda tem muita treta. E o videogame praticamente está rindo de ti. Porque você tá voltando e tu vai dar de cara com aquelas pessoas que estão muito, muito, muito brabas contigo. Então, ó, meu, que loucura, que loucura. Então, essa é a jornada do herói. Existe a hora que tu vence lá o chefão. E no final da jornada do herói existe um momento que se chama a volta com o antídoto. Que é quando o herói, uma vez em posse da sua donzela ou do tesouro que ele conquistou, ele acaba tendo que voltar com o seu antídoto, com sua donzela no colo e ver tudo que ele deixou para trás. Normalmente essa volta é correndo, deixando... Ai, por favor, não me matem, desculpa, desculpa, desculpa. Tá ligado? É muita treta. Mas, enfim, cara, toda grande aventura tem uma volta para casa. E aí, uma vez de volta em casa, o Super Mario vai lá, voltando a ser um encanador normal. Ele pensa, nossa, que rolê que eu dei para salvar essa princesa. E ele vai estar mais forte, mais sarado, mais experiente, com cicatrizes. Né, gente? É muito louca essa vida de herói. E a gente refletiu aqui hoje sobre as inúmeras facetas e sobre exercitar a empatia com o Mario. No entanto, existem outros jogos que também é legal a gente pensar em como ser esta pessoa. Um dos jogos que para mim bate de frente com o Mario, para quem é da Sega, tem o Sonic, né, cara, que é um outro herói. Tipo assim, em primeiro lugar, tem um porco-espinho, né? Os japoneses, eles conseguem deixar qualquer coisa fofa. Eles conseguem deixar qualquer coisa fofa. Eles conseguiram deixar um porco-espinho super fofo e amigável. Como se tu quisesse pegar o Sonic na mão. Só que na verdade ele é um porco-espinho, mano. Você pega um porco-espinho, tu se fode todo, cara. Entendeu? Então, o Sonic era um porco-espinho muito fofo. Mas ele tem uma missão ainda mais nobre, que não é salvar uma princesa por quem ele está apaixonado. Ele tem que salvar os animais da natureza. Os animais que estão sendo presos por um velho bigodudo desgraçado chamado Robotnik, que tem outros nomes, né? Eu descobri que mudaram o nome dele em algum momento. O que super me deixou puto, tá ligado? Sonic the Hedgehog. Mano, isso é muito louco. Okay, eu vou até dar um Google pra não falar besteira. Mas... mano, eu não quero jogar. Eu quero o Wikipédia dele, mano. Tipo assim... até onde eu sei, cara, ele só quer salvar a natureza, mano. Porque o Dr. Eggman, que é o nome dele em inglês, que pra mim sempre foi Robotnik, não sei onde é que virou o Eggman, ele tem uns amigos lá, uns outros porco-espinho, uma raposinha, uma galerinha que ficam... Mas assim, o Eggman, ele quer dominar o mundo. Mas imagine que tu é o Sonic. E preste atenção como o Sonic também é uma grandíssima analogia pra vida. O Sonic é um cara que pega as moedinhas. A cada 100 moedinhas ele ganha vida. Ou seja, está passando uma lição muito errada de que o que importa é a grana. Quanto mais grana tu tiver, mais tu vai viver.
No entanto, essas moedas, aparentemente de ouro, elas são praticamente do tamanho dele. E ele vai lá e pega essas moedas. Onde ele enfia essas moedas eu não sei. Ele enfia essas moedas e tipo assim, quando ele morre ou quando ele toma uma pontada ou uma porrada na cara, ele não perde sua vida, ele só tem uma vida, inclusive. Ele não morre, ele simplesmente perde todo o seu dinheiro. E isso é com certeza uma analogia à economia completamente leonina e safada dos planos de saúde, cara. Tu ficou doente, tu não tem direito nem de ficar doente, mano, porque tu vai gastar uma fortuna se tu ficar doente. E é isso que querem implantar no Brasil, saúde privada, foda-se os pobres, é isso que a galera quer fazer. E o Sonic é um exemplo de um proletário, cara. O cara tava lá trabalhando, correndo atrás, salvando os animais da floresta, pega suas moedinhas, seus anéisinhos, seu dinheirinho, e toda vez que ele toma uma porrada, ele perde todo o dinheiro dele. E se ele tomar uma porrada tendo nenhum anel de ouro, ele simplesmente morre. Ou seja, a vida no Sonic é o dinheiro. A vida no Sonic é o ouro. Sonic é uma lição de capitalismo selvagem extremamente importante. E tipo, o cara só queria salvar os animais. E ele corre muito rápido. Várias vezes o fato dele correr muito faz com que ele se foda muito, porque ele não tem freio, essa pessoa. E tu vai lá, tem que andar naquelas coisas sem saber se do outro lado daquele túnel tu vai, sei lá, cara, tu vai tipo tomar-lhe uma pedrada na cara, uma abelha malvada que fica cuspindo raio em ti. Diferentemente do Mario, que tem que dar soco em pedra para tirar o seu sustento, o Sonic, ele tem que fazer uma coisa pior, ele tem que dar soco em televisão, ele tem que quebrar a televisão a soco, tá ligado? E tipo assim, não sei se você sabe, mas tu quebra uma televisão, tu pode morrer, cara. Existe uma energia estática ali dentro da televisão que, mesmo ela desligada, tu pode tomar um puta de um choque. Outra coisa, dentro da tela da televisão tem um gás muito escroto, mano, que faz um barulho horrível quando tu explode uma televisão. Eu sei disso porque eu era maloqueiro e eu explodi uma televisão, cara. Então, assim, em primeiro lugar, não exploda uma televisão. Se tu for o Sonic, mesmo se ela tiver 10 anéis dentro, não exploda uma televisão, cara. Faz muito mal explodir uma televisão. E percebam só, né, cara? Agora eu tô aqui falando sobre o Sonic, tem uma pessoa de fato defendendo a privatização da saúde. Legal, mas eu só estava falando do Sonic. E não, eu sou contra a privatização da saúde, mas eu não vou falar de política aqui. Mas é uma analogia perfeita. Se tu não tem dinheiro, tu morre. Então vira aquele papo assim, trabalha aí para ter dinheiro para não morrer. Sonic. Isso vale para o mundo dos porcos espinhos e para o mundo que estão querendo implantar no nosso mundo e que em alguns países mais desenvolvidos, tipo assim, mais desenvolvidos nada, né? Tipo assim, nos Estados Unidos já é isso. Então, nada a ver esse papo aí, não vai virar política. Sonic não será politizado, embora eu esteja politizando ele aqui. Mas a pessoa tá querendo dizer ali que tudo bem tu ter que trabalhar a vida inteira para depois comprar um rim novo. E não, Sonic, eu tô junto de você, tá bom, Sonic? Eu estou junto de você. Sempre que eu puder, eu vou quebrar uma televisão devidamente protegido para não me atingir com estilhaço. E vou te dar lá o bagulho faz que te dá vida. Ou a botinha que te faz correr um monte. Ou aquele outro modo das estrelas que é... Aquilo ali sim. Mas, cara, eu tô falando há um tempão e estava com o volume abaixado e não percebi que nós já adentráramos, não sei se existe essa palavra, que a gente já adentrou a hora das perguntas, cara. Então, hoje eu falei só sobre videogame. Seria muito ótimo que todos vocês me fizessem perguntas, que pode ser sobre qualquer coisa, mas, porra, se tiver a ver com videogame ia ser tão bom, cara. Ia ser tão bom. Fora a moça que falou que tá certo mesmo, que as pessoas têm que pagar pela saúde, que a gente não tem que sustentar esses papos aí. Não vai rolar. Mas eu quero ver uma pergunta. Vamos lá, pergunta. Tem uma pessoa recomendando aqui, ó, um anime fodão. A mesma pessoa que, enfim, falou que tudo bem pagar imposto e morrer na fila do hospital. Um anime fodão que faz uma crítica à virtualização da vida como escape e ao Japão imperialista, chama-se Paranoia Agent. Eu não sei. Se vocês assistirem, me digam aí.
Uma pessoa falando sobre o filosofar sobre Alex Kidd. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa. Perguntas, gente. Perguntas, cara. Vamos lá pra baixo e ver se tem umas perguntas boas. Tudo bem, a Flávia disse que eu entendi errado. Então, eu vou te dar o benefício da dúvida. E tudo bem se eu entendi errado. O Imanduri ou L Manduri pergunta-me se eu já joguei LOL. E eu realmente jamais joguei LOL. Eu, Lucas César Lima Silveira, tenho um preconceito com jogos do tipo mapinha visto de cima com exércitos lutando e eu não lutando ali, sabe? Essa coisa meio de estratégia. Eu tenho um problema muito sério com esse tipo de jogo. Desde quando existiam esses jogos para Super Nintendo ou para computador ou no Play 1, eu nunca joguei esse tipo de jogo. Eu sempre gostei de plataforma. Depois, quando os jogos começaram a virar primeira pessoa, eu comecei a jogar em primeira pessoa. E então, cara, eu nunca joguei LoL, nunca joguei Clash Royale. Inclusive, eu não entendo o furor em torno do LoL, mas se existe um furor bilionário com campeonatos mundiais de LoL, com certeza alguma coisa esse jogo tem. E por ter alguma coisa, aí sim é que eu não vou jogar, cara. Porque puta que pariu, mano. Eu não posso me viciar em mais um jogo. Tá? As pessoas perguntam: o que você acha de usar jogos na educação? Eu acho maravilhoso, porque um jogo não precisa ensinar a tabela periódica para ser educativo, seu Emotional Boy 021. Sabe por quê? Porque jogando um jogo tipo plataforma, eu trabalho o reflexo, eu trabalho a minha calma. Quantas vezes no Super Mario, quando eu passei de uma parte que eu não conseguia passar, eu simplesmente passava dela e dava um pause, respirava muito fundo e falava, ok, vamos continuar. Então assim, eu acho que os jogos ajudam sim a desenvolver vários aspectos da nossa psique, da nossa coordenação motora e óbvio, tudo em excesso é ruim, até coisas ótimas e boas em excesso se provam ruins quando em excesso. Então, o que você acha esse lance dos rumores sobre os jogos atuais serem mais fáceis do que os antigos, dona Miss Sorrow? Eu acho que eles não são mais fáceis, eles são menos frustrantes. Os programadores de jogos e os engenheiros de jogos, eles percebendo assim, como a gente faz para as pessoas jogarem mais o nosso jogo? O que te fazia parar de jogar o que te fazia parar de jogar um Sonic da vida? Aquela tela de game over. E aí tu continue. E aí tu metia uns continue. E aí são jogos que são filhos do arcade ainda. O arcade, o objetivo dele é fazer dar game over para que tu meta mais ficha e dê mais dinheiro pro arcade. Então, a frustração é uma aliada do arcade, o fliperama. Mas em casa, a frustração só nos faz desligar a TV e jogar um futebolzinho e parar de jogar videogame. Então eles estão fazendo jogos que não tem frustração. Qual é a maior frustração de um videogame? É tu avançar e morrer e ter que fazer tudo aquilo de novo, todo aquele avanço de novo. O Sonic é um jogo quase impossível de zerar, porque tu começa com 3 vidas, 2 continues e azar é o teu, mano. O Super Mario World já dava pra salvar, então toda vez que tu passava de um castelo no Super Mario World, tu podia salvar, então tu perdia no máximo as fases entre um castelo e outro, o que já é bem frustrante e já me faz parar de jogar. Então hoje os jogos têm basicamente vida infinita, eles não têm muito esse papo de continue, porque a intenção deles é nunca te deixar frustrado, a fim de que tu fique jogando o dia inteiro. Então isso te ajuda a ficar mais viciado ainda. Então, é muito louco, cara. E eu acho o jogo muito educativo. Thales Show pergunta: qual foi a maior lição que você já tirou de um jogo? É uma boa pergunta essa. Existem jogos. A lição que existe em vários jogos é a seguinte: respira, acredita, te concentra e vai. Só isso, mano. Só de aprender dessa concentração, de enfrentar desafios, por mais que sejam desafios acontecendo na tela de uma televisão, isso já é uma puta lição, cara. Mas hoje em dia, os jogos dos videogames modernos, eles têm níveis de storytelling muito avançados. Então, tu se envolve com eles da mesma maneira que tu se envolve com uma puta de uma série, com um filme de cinema. Então, quando tu joga um jogo tipo um Witcher, tu se envolve com o Geralt
Da mesma maneira que tu se envolve com a Eleven do Stranger Things, cara. Da mesma maneira que tu se envolve com alguma das tramas do Game of Thrones, porque são roteiristas fazendo roteiro complexo, adulto, cabuloso. Então, assim, eu me envolvo pra caralho com esses jogos mais modernosos, porque eu fico realmente muito inviável. Inviável, olha só, eu li a palavra inviável, porque eu fico muito, de fato, envolvido com a história. Estoro pergunta para mim: que personagem de videogame você seria e por quê? Uau, eu poderia escolher um personagem muito hipster, tipo assim, sabe? Eu seria o... Mas ó, um personagem foda, tá? É o Geralt do The Witcher. Eu acho esse cara muito foda porque ele, além de um guerreiro, ele é um bruxo. Ou seja, ele é muito forte e muito sábio. E ele caga todo mundo a pau, mano. E ele, ao mesmo tempo, ele é um galanteador. Tá sempre se divertindo com as pessoas, com as mulheres dele. E tipo assim, tá aí um cara que é foda, mano. O Geralt de Rivia é um cara foda. Ainda sobre jogos educativos, a primeira vez que eu lidei com partituras foi jogando Mario Paint, que é um jogo educativo do Mario, que tinha para Super Nintendo. Entre os vários modos, que eram basicamente tipo um paintbrush, tinha um modo que era uma linha do tempo, como se fosse um programa de música, com uma partitura, com vários instrumentos que tu colocava nessa partitura, e a partir disso tu podia escrever as músicas. E eu percebi que eu estava bem do meu ouvido quando eu refiz o tema do Super Mario nessa partitura do Mario Paint de ouvido. E se vocês procurarem Mario Paint Music, as pessoas hoje fazem em Mario Paint muitos sons e sucessos de hoje em dia naquela linguagem de Mario Paint, que são com os barulhinhos do Mario Paint. E nossa, me dá uma crise de saudosismo quando eu me recordo da felicidade que eu tinha brincando no fazedor de música do Mario Paint, cara. Eu quero mais uma pergunta. Qual o maior macete de jogo na sua opinião? Tipo dinheiro infinito no The Sims. Porra, tem macetes que são muito bons, cara. Os macetes de vida infinita são muito bons. Mas havia um jogo para o game 3DO, que era o FIFA Soccer. Eu não sei se o 3DO, o FIFA Soccer do 3DO era igual ao do PlayStation 1 ou do Saturn, mas talvez fosse. FIFA Soccer do 3DO tinha uns códigos, mano, que fazia o jogador ficar pelado, fazia a bola ficar gigante, fazia com que cada vez que desse um carrinho o cara voasse 30 metros pra longe, fazia com que a bola explodisse e todo mundo saísse voando, e fazia com que tu desse super chutes que faziam uns gols do outro lado do campo. E eu e meu amigo Boito ficávamos jogando FIFA Soccer no 3DO loucamente. E me dava... Putz, era muito engraçado, cara, esses cheats do 3DO, do FIFA do 3DO. Que, aliás, é um dos FIFAs mais fodas que já fizeram. Porque ele tinha uma linguagem de TV muito incrível. Nos intervalos passava, tipo, propaganda da Adidas. E passava grandes momentos das Copas do Mundo, tudo em vídeo. E naquela época, quando tinha vídeo no meio de um jogo de videogame, dava uma emoção muito grande, cara. Quando tu jogava um Need for Speed e entrava vídeos de carros de verdade. Cara, isso era muito foda, mano. Era tipo assim, eu achava que o futuro do videogame era justamente ter vídeo nos jogos. E me mostrei redondamente enganado. Mas, cara, eu sou um entusiasta de videogame, sempre para um lado muito hipster. Por exemplo, o videogame que eu mais joguei foi 3DO, cara. 3DO, que foi um videogame que saiu na época do PlayStation 1, do Saturn, só que ele perdeu na guerra dos videogames. Um cara ali me pergunta qual é a melhor trilha de sonora de games, na minha opinião. Tem umas muito boas, tá? Eu gosto muito de várias trilhas, mas não tem como negar que a trilha mais cabulosa que existe é a trilha do Super Mario World, cara. Sabe por quê? Percebam que todos os temas são variantes do mesmo tema.
Aí quando vai pra água, aí quando vai pra aquela fase do castelo, então os caras, aquilo ali ensina contraponto, ensina variação de música, ensina várias coisas muito cabulosas. Eu acho que foi uma das primeiras trilhas que de fato tentou ser muito sinfônica, orquestrada, mesmo tendo muito poucos canais a seu dispor. E é muito memorável, sempre vai me fazer feliz. Eu vou ter 100 anos e vou ficar muito feliz de ouvir a trilha do Super Mario. É tipo assim, é muito cabuloso, mano. Quem fez essa trilha é um cara chamado Koji Kondo, que é só o maioral. Porque uma coisa é tu ser maestro, outra coisa é tu ser maestro e programador, podendo ter uma limitação muito absurda do tipo, não podem tocar 3, 4 sons ao mesmo tempo. Isso é muito cabuloso, cara. A Roberta fala, tá, vamos falar de ciência. Vamos, cara, já tenho 4 episódios de ciência pura. E nós estamos falando de ciência, mas hoje é um episódio mais leve sobre videogame, que é uma coisa muito incrível aí, que é a coisa que eu mais faço na minha vida, cara. Vamos lá, eu vou responder mais algumas perguntas, tá? Gente perguntando sobre Top Gear ou Need for Speed. Cara, isso aí já é tema pra mais um episódio, né, cara? Porque eu era campeão de Top Gear 1. Eu era campeão de Top Gear 1 no condomínio do meu amigo lá no Jardim Planalto. E eu jogava muito Top Gear 1. Eu era muito cabuloso Top Gear 1, cara. E tipo assim, eu jogava muito aquela porra. O Christian Rizzo me pergunta, qual o melhor console? Olha só, inclusive aqui, ó, vou dizer como um fã pode influenciar positivamente o seu, entre aspas, ídolo. Cara, eu tava tocando em Fortaleza há uns 10 anos atrás. Eu sempre, os fãs da Fresno, enfim, sempre souberam que eu gosto de videogame, porque eu sempre falei de videogame, pá. Mas aí uma fã foi lá e resolveu me dar um Super Nintendo com Super Mario World cravado nele. E eu falei, nossa, por que eu nunca pensei nisso antes, em ter um videogame velho? Só que aí eu fui lá e fui no eBay. Aí eu comprei o 3DO que eu tinha quando eu era adolescente. Aí depois de um tempo eu fui lá e comprei um Mega Drive. Aí eu fui lá e comprei um Sega CD. E aí eu fui lá e escolhi. Aí eu conheci a Karen. A Karen tinha um Nintendo 64, tinha um Master System, tinha um Atari. As nossas coleções juntas viraram uma coleção muito monstruosa. E eu sei que eu não estou colecionando videogames, eu estou colecionando peças de história. Daqui a 1000 anos as pessoas vão estar estudando quando o ser humano inventou o jogo eletrônico, cara. A Nintendo, não sei se você sabe, a Nintendo era uma fábrica de baralho. Que quando o Atari estava fazendo sucesso nos Estados Unidos, o japonês falou lá e chegou assim, meu amigo, vamos fazer uns videogames também, porque o Atari tá muito bombado. Aí o cara viajou para os Estados Unidos e viu tudo aquilo e fez um videogame muito mais cabuloso que o Atari. Então assim, é peça de museu, cara. O MoMA, Museu of Modern Art de Nova York, tem jogos de videogame no seu catálogo de obras de arte. Tem jogos que são verdadeiras obras de arte. Tem um que eu me lembro que tá lá, que é o Katamari, que é um jogo incrível, cara. Tá lá, porque é uma obra de arte. É uma maneira, assim, todas as artes estão englobadas no videogame. Seja a música, a direção de arte plástica, a arte da experiência, de fornecer uma experiência para alguém imersiva. E vocês conseguem pensar que hoje em dia, quando tu joga um jogo em realidade virtual em 360 graus e tu percebe o quanto aquilo é foda e o quão imersiva é essa tecnologia, a gente consegue extrapolar isso para um mundo apocalíptico onde, imagine que um dia tu vai acordar e alguém vai colocar lentes de contato de realidade virtual nos teus olhos, bem Black Mirror. Só que vão ter colocado isso em ti dormindo. E essa simulação for tão perfeita que tu não vai conseguir distinguir da realidade. Se no tempo da minha vida, 34 anos, o videogame evoluiu do Atari tosqueira para PlayStation 4 VR, o quanto isso vai evoluir de hoje a Sky com 2 anos para quando a Sky tiver
34 anos. Talvez já existam jogos indistinguíveis da realidade, mais reais que a realidade. E quem disse que nós não estamos, na verdade, utilizando óculos de realidade virtual do futuro? E se é indistinguível da realidade, como poderíamos provar que o que nós vivemos agora não é uma simulação? Como provar que eu não estou dentro de um jogo extremamente realista, onde eu tenho a extrema liberdade de fazer o que eu quiser, mas ainda sendo uma simulação imposta por super-humanos, ou deuses, ou extraterrestres hiper mega evoluídos? Daqui a muito pouco vai ser possível fazer jogos indistinguíveis da realidade. E é por isso que quando a gente fica olhando o game como uma coisa de criança, a gente está sendo ingênuo, porque nós éramos as crianças da época em que os videogames foram inventados, e nós continuamos jogando. A gente vai ser a primeira geração de pais e avós que são gamers. E eu espero não estar vivendo uma simulação. Até mais, até a próxima semana. Vai ter mais matéria escura para vocês. Um beijo e tchau!